Você já se perguntou por que algumas dores se tornam tão insuportáveis? Existe uma frase que resume muito do que veremos hoje. O sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. Essa frase é atribuída a Cecily Saunders, uma mulher que revolucionou a ideia de cuidado em doenças graves. E se tem uma doença que carrega um peso emocional imenso, essa doença é o câncer. Hoje vamos falar sobre ele. O que acontece na vida de quem recebe o diagnóstico. Como a família lida com isso e, principalmente, como o cuidado e a comunicação podem fazer toda a diferença. Convido você a ficar até o final do vídeo. Nele você vai aprender porque o câncer não é sinônimo automático de morte, embora seja uma doença séria. Vai descobrir como certas crenças, como câncer é castigo ou tratamento é uma guerra, podem atrapalhar mais do que ajudar. Vai aprender de que maneira a família também se envolve e se transforma junto com o paciente. E por fim, vai conhecer recomendações práticas de comunicação e acolhimento para quem enfrenta o câncer ou para quem apoia e acompanha alguém que recebeu o diagnóstico. Para ilustrar esses ensinamentos e facilitar o entendimento, vou trazer aqui uma história de uma família que vivenciou o diagnóstico do câncer e que conseguiram juntos e por meio do cuidado, transformar as experiências de cada um. Vamos à história então. A família Mendes, Marcos e Márcia, viviam em harmonia com seus 2 filhos adolescentes, Mateus e Marcelina. Ele, um engenheiro bem-sucedido, ela, uma professora apaixonada pela profissão. Tudo fluía bem, até que surgiu o diagnóstico de câncer em Márcia. Ela, em toda a sua vida, foi apavorada pela doença. Associava o câncer a dores insuportáveis e à morte iminente. Quando ela recebeu o diagnóstico, a notícia que ela estava com câncer, o seu medo ganhou forma real. Marcos, que jamais foi de se abrir sobre os seus sentimentos, passou a se esquivar de conversas, na esperança de proteger a esposa e os filhos. Mas acabou se afastando deles e principalmente de si mesmo. Mateus, o filho mais velho, adotou a postura de deixa comigo, vou resolver tudo, sem nunca reclamar. Marcelina, que se considerava a filha insegura, por outro lado, se trancou no seu quarto e mergulhou nos estudos, numa espécie de fuga. A casa da família, que antes era aconchegante, ficou envolta num pacto de silêncio sobre o assunto. Ninguém falava abertamente de câncer e cada um sofria de forma solitária. Márcia se preocupava com a possibilidade de deixar a família. Marcos guardava uma tristeza profunda. Mateus temia uma desestrutura geral. E Marcelina
não sabia como processar o medo. Todos se isolaram, achando que calar era a melhor forma de lidar com a notícia tão dura. Talvez você identifique com algum desses personagens ou conheça alguém parecido com eles. Vivemos numa sociedade que nega a doença, que evita saber sobre a finitude, saber sobre a certeza da morte e que trata o câncer como um grande tabu. Reconheço o sofrimento diante dessas vivências. O problema é que, quanto mais fugimos desses temas, maior fica o elefante na sala. Mas afirmo que, se você não fugir e ficar firme até o final, vai descobrir que encarar o câncer de forma realista e acolhedora pode transformar completamente a vivência desse diagnóstico. Fugimos criando pactos de silêncio, em alguns casos por inabilidade emocional ou por falta de informações. Então, vamos conhecer sobre a doença de câncer para desmistificar esse estigma. O câncer, em termos simples, é uma doença onde as células crescem de forma desordenada, formando tumores, caroços, que podem se espalhar pelo corpo e que se chama metástases. Existem mais de 200 tipos de câncer, classificado pelo local onde surgem, pelo tipo de célula afetada. E veja, o câncer não é castigo divino ou sentença de morte automática. Claro que há fatores genéticos, ambientais, mas eu trago aqui a boa notícia é que a medicina avança a cada dia em diagnósticos precoces e tratamentos específicos que ofertam maior chance de cura e controle da doença. Outro ponto que você precisa saber: o quanto é importante falar dos seus sentimentos ao receber o diagnóstico, ao viver o tratamento. Lembra você, à família e aos profissionais de saúde que a comunicação do diagnóstico não destrói a esperança. Pelo contrário, permite conhecer para cuidar. Assim, a informação, o diálogo e o cuidado são essenciais. Na verdade, a falta de informação gera mais incerteza, dúvidas e, claro, ansiedade. Quando o paciente e sua família sabem o que está acontecendo, podem tomar decisões com mais clareza, participar do tratamento e buscar ajuda de maneira consciente. É normal surgirem medos, tristezas, sensação de solidão, revolta. Fingir que está tudo bem só agrava esses sentimentos. E se você se sente assim, quero deixar aqui algumas orientações fundamentais para auxiliar você a lidar melhor com esse cenário. Primeiro, converse abertamente. Ainda que desconfortável no início, falar sobre o câncer, o tratamento e os medos gera uma atmosfera de apoio e compreensão mútua. Segundo, troque informações com profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos ou grupo de apoio. Isso pode desfazer mitos e oferecer caminhos de enfrentamento. Terceiro,
Respeite o jeito de cada um. Lembra da família Mendes? Cada membro reagiu de uma forma, e isso é natural. Quarto, rompa o pacto do silêncio. Quando o paciente percebe que todos evitam um assunto, isso faz com que ele sinta isolado, e isso piora e pode desencadear quadros de depressão ou ansiedade. E por fim, não subestime o poder das palavras de carinho. Dizer de forma genuína, estou com você, ou vamos passar tudo isso juntos, tem um impacto positivo gigantesco. Permita cuidar e ser cuidado. Voltando à família Mendes, o grande passo foi romper o silêncio. Márcia pôde falar de seus temores, confessar o medo de deixar os filhos e o marido. Marcos, por sua vez, abriu o coração e admitiu que calava tudo porque não sabia lidar com a dor. Marcelino e Mateus, vendo essa abertura dos pais, passaram a dividir os medos e a participar do cotidiano com mais presença. O que antes era um pesadelo solitário, transformou-se num processo compartilhado, dando sentido a uma jornada de reencontro e apoio mútuo. Por que isso é tão relevante? Porque cuidar não elimina o sofrimento como passe de mágica, mas torna suportável. Afinal, sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. É na proximidade do "pode contar comigo" que a esperança se fortalece, mesmo em tempos tão difíceis. Se você ou alguém que ama está enfrentando câncer, lembre-se que não precisa ser uma vivência solitária. A dor pode diminuir quando percebemos que existem mãos estendidas. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com quem precisa saber que o câncer não deve ser sinônimo de isolamento. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No próximo vídeo falaremos sobre Alzheimer, outro desafio de saúde que não atinge só quem recebeu o diagnóstico, mas toda a família envolve. Cada doença tem um caminho de cuidado e aprendizado. Nós, do Instituto Freudiano, acreditamos que juntos podemos transformar a dor por meio do cuidado em algo que pode unir mais do que separar. E um recado final. Na descrição vai ter um link para você se cadastrar e receber todos os nossos conteúdos em primeira mão.